momentos épicos no dia de ontem. Esse daqui eu nem falei na introdução, mas é bem rapidinho. Vamos assistir a ministra da Cultura do governo petista errando o hino nacional. Tem que fazer os melhores momentos do hino nacional petista, né? Esse daqui certamente estaria na lista. Olha só que beleza essa ministra da Cultura que não sabe cantar o hino. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho eterno seja símbolo. Sonho eterno. Brasil, um sonho eterno seja símbolo, a nova letra, lançamento 2026 aí do PT, a nova versão do hino nacional. Não vou nem comentar porque o recorte já fala por si. Vamos adiante aqui, porque quem lembra de Lula na sua campanha em 2022, falando que o Bolsonaro decretava sigilo em tudo, que se ele fosse eleito, ele iria acabar com o sigilo. Tão logo assumiu, ele esqueceu das promessas de campanha, o que é normal para um petista. Anormal é quem acredita em promessa de petista. Meteu-lhe um sigilo bonitaço no cartão corporativo. A mídia não está dando botes com o Bubu, não está falando nada. Se fosse o Bolsonaro, meu Deus do céu. E aí, meus amigos, os gastos sigilosos da Presidência da República no cartão corporativo em 2026, em todo o governo, os gastos passam de 85 milhões de reais no ano, tá? E a gente não tem como saber quanto que foi gasto. Ó, em 2025, 5 milhões, segundo dados oficiais, 2024, 15 milhões, 2023, 23 milhões e meio, fora viagens da Janja e etc. Aliás, por falar em Janja, o Ministério das Relações Exteriores, que é o responsável aí pelas embaixadas do Brasil, hospeda de Janja a Porchat e põe em sigilo a lista de convidados. Mais uma conta que o brasileiro paga e não tem direito a saber pelo que está pagando. Então, Andresa Matais traz a informação na sua coluna de que o Ministério das Relações Exteriores hospeda políticos como Janja e artistas, aqueles que fazem o L, que fazem a musiquinha. Ai, meu Deus, Bolsonaro está acabando com a Amazônia. Agora eles estão sumidos. Por quê? Estão hospedados aí em alguma embaixada, como o Porchat, que a gente viu. Inclusive fez videozinho, né, pro TikTok, pro Instagram. Então, eles negam a lista de hóspedes. Esses prédios custaram para nós, pagadores de impostos, 240 milhões somente no ano de 2025. Mas vamos para a bomba do dia. Na verdade, início da noite. Porque no início da noite vem ela, amiga do José Dirceu, a Mônica Bergamo, e taca essa. Ela solta essa notícia e fica vendo o circo pegar fogo. Alexandre de Moraes voou em aviões de empresa de Vorcaro, indicam documentos. Outro lado, escritório de Barsi de Moraes diz contratar diversos serviços de táxi aéreo, entre eles a Prime Aviation. Os voos ocorreram entre 16 de maio e 16 de outubro de 2025. Então, pode ter sido mais de 8 vezes, né? Foi só em 2025, o Xande é amigo do Vorcaro desde quando? Desde 2024, 2023. Mas, meus queridos, eu não vi a Tabata fazendo vídeo. Ela fez um vídeo, né? Ai, o Nicolas uma vez pegou um avião de uma empresa que antigamente era ligada a um negócio do Vorcaro. Agora aqui, ó, 8 vezes. E a ligação é bem direta, porque a Mônica Bergamo traz os detalhes. O ministro do STF, Xander Clayson, e a sua mulher Vivi, a Ronaldinha da advocacia, voaram em jatos executivos de empresas do dono do Master, Daniel Vorcaro, ou ligadas a ele. Então, são empresas dele ou ligadas a ele. Pelo menos 8 vezes. Não foi uma nem duas. 8! Aguardando os petistas darem botes com o Bubu na rede social. É o que indicam os documentos aos quais a Folha teve acesso. Eles fizeram jornalismo. Não, parabéns, continuem fazendo jornalismo. Então, eles fizeram um cruzamento, explicam ali que eles pegaram os documentos da ANAC, depois eles pegaram um compilado do DCA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e, por fim, a reportagem consultou os donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro mantido pela ANAC. Dos 8 voos, indicam os cruzamentos, 7 foram em aviões da Prime Aviation. Essa empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio, através do fundo patrimonial, que assim, rico não tem bem no nome dele,
né? Porque daí paga muito imposto. Eles gostam de tacar imposto no pobre. O rico, ele faz esses fundos e aí o bem é dele, mas é do fundo, se é que vocês me entendem, né? É um jeitinho do rico não pagar imposto. Os aviões da empresa têm autorização para realizar táxi aéreo. Então, eles podem, sim, ter sido alugados aí como táxi aéreo. Só que a casa utilizada pelo banqueiro em Brasília, aquela que o Xande também visitou casualmente ele também visitou, também pertence à mesma empresa do Jatim, e Vivi, e Vorcaro e Alexandre. A única exceção é o voo realizado pelo ministro e sua esposa, Vivi Ronaldinha, dia 7 de agosto de 2025. Não faz muito tempo, menos de um ano. Nessa ocasião, como indicam os documentos, o avião utilizado foi um Falcon 2000 e aqui tem o prefixo dele. O avião pertence a uma empresa chamada FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. Então, no caso, pelo menos este voo não foi aluguel de jatinho para táxi aéreo. E aí, o pastor Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, que também está prestes a delatar, quem acompanha aqui o canal sabe que eu já falei disso, é um dos sócios da aeronave mesmo, né? Nem da empresa, ele é sócio da aeronave. E ele foi preso, aí conta que é a história do Zettel, né? O que o Xande disse? Em nota, o gabinete do ministro disse que, abre aspas aqui, Xande revoltado, as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. E aí fica a pergunta, Mônica Bergamo entrará no inquérito das fake news? Já falaremos sobre o inquérito. Mas assim, se ela publicou uma matéria na Folha do São Paulo, mentindo sobre o Xande, ela não tem que ir pro inquérito das fake news? É a pergunta que eu vou deixando no ar. O escritório da dona Vivi foi lá explicar e ficou pior a emenda do que o soneto. Então, o escritório da Vivi Ronaldinha disse que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que foram em algum momento contratados está a Prime Aviation. Em nenhum dos voos em aeronave em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram a presença de Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Aí fica a dúvida, o Xande viajou no jatinho como integrante do escritório? Ficou parecendo pela nota que a senhora soltou aqui, Vivi. Ficou parecendo que o escritório também é do Xande. Não sei se pode, não sei se foi isso que a senhora quis dizer, mas assim, deveria ter escrito melhor, que ficou um negócio meio dúbio, meio esquisito. E aí, olha só, eles estão o tempo todo tentando ligar o Vorcaro ao Bolsonaro, ai, Bolsomaster, bolsonarismo, mas aí tá lá o Xande, a Vivi com o contrato de 129 milhões, eles aparecem na lista dos passageiros lá do jatinho ligado ao Vorcaro, ou ao cunhado do Vorcaro, enfim. E o Xande tem reunião com o Lula. O Vorcaro também teve. Fora da agenda. Igual o Vorcaro. Olha só. E aí eles conversaram, o Igor Gadelha traz a informação, a conversa secreta de Lula e Moraes foi após o vazamento das mensagens entre algum telefone funcional do STF que estão dizendo que é do seu Xande. Não fica bravo comigo, Xande. É o que dizem por aí as más línguas. Estou sendo influenciado pela Folha do São Paulo. Folha do São Paulo está me influenciando. Então, aí o Lula teve uma reunião secreta com o Moraes no início de março, após esse vazamento. E aí, aqui tem umas informações interessantes. A reunião ocorreu logo após o vazamento da série de materiais extraídos do celular do banqueiro, entre eles as mensagens atribuídas ao ministro do STF. Na conversa, de acordo com auxiliares fofoqueiros, ou quer dizer presidenciais, mas continuem vazando, que a gente gosta da fofoca, Lula teria indicado a Moraes que não pretende abandonar o ministro. Interessante, né? Interessante. Então ele apoia, ele tá juntinho com o Xande. Agora não quer mais soltar a mão do Xande, que assumirá a presidência do STF em 2027. Preparem-se para fortes emoções. O Xande será o presidente do STF no ano que vem, se nada excepcional acontecer. Interlocutores de Lula lembram que ele é grato a Moraes pela atuação do ministro nas eleições de 2022, mas tem que ser grato mesmo, né? Se não fosse a atuação do Moraes, o que seria do Lula na eleição de 2022? Eles assumem, ó, que foi o Xande que garantiu a posse do petista e o inquérito esse da trama golpista. Mas sabe o que eu imaginei na minha cabecinha, Fantástico Mundo de Bob, totalmente ilusão? Se eu fosse o Lula e o meu filho estivesse aparecendo, sei lá, em algum escândalo do estilo do roubo dos aposentados, que fosse ser julgado no STF pela continuidade ou não da CPMI, eu ia chamar o Xande e dizer assim, ô Xande,
Me dá uma força lá, né, pra não continuar essa CPI aí, com o nome do meu filho, tá ficando chato no ano de eleição, e eu te dou uma forcinha no negócio do Master. Não sei, na minha cabeça é assim que aconteceu essa conversa, mas é só imaginação. Se vocês acham que é diferente, pode falar pra mim aqui nos comentários. E aí Alexandre nós de Moraes, temos que gerou aqui... muita polêmica, a ida dele ao... Aqui nós temos a filha do Silvio Santos, que é pré-candidata a deputada federal. Por favor, não elejam esta senhora, dizendo que o Xande é imparcial. Assim, ó, mas nem o roteirista de comédia tem coragem de dizer um negócio que essa senhora falou. Vamos lá. Alexandre de Moraes, que gerou muita polêmica, a ida dele ao evento. Como a senhora avalia a conduta dele? Tem os prós e tem os contras também, né? Ele como o Supremo, ele tem os prós e tem os contras. Ele tem que pensar muito bem, eu acho que na velocidade da luz, ele tem que pensar rapidamente como julgar e o que julgar e por que julgar aquilo. Eu acho que ele está sendo sempre imparcial em todas as situações. Eu acho que ele está fazendo o trabalho perfeito dele, como ele tem que fazer. Mas, assim, cada um julga ele da maneira como acha, porque nem todo mundo gosta dos julgamentos que ele faz. Mas, na sua concepção, ele age com imparcialidade, com correção. Ele tem que agir, porque quando a gente está lá... Não, que ele tem que agir com imparcialidade, mas não foi isso que ele perguntou, minha senhora. Ele perguntou se ele age com imparcialidade. No topo da cadeia alimentar, a gente tem que ser imparcial em todos os lados. A gente tem que avaliar tanto de um lado quanto outro. Porque sempre existe três verdades. A verdade de um, a verdade de outro e a verdade verdadeira. Então ele procura pegar esse triângulo e juntar no que tem que ser julgado. A maior falácia, depois, claro, do Xande imparcial, é esse negócio de três verdades. Não, só existe uma verdade. Se o fulano tem uma verdade, o Beltrano tem outra verdade, existe a verdade verdadeira, é só a verdade verdadeira que é verdade. As outras verdades são só uma ilusão. Isso é uma conversinha de quem não tem a menor noção nem do que seja verdade. Enfim, verdade é uma só. O Xande não é imparcial, minha senhora. Mas isso não é por acaso. Vocês lembram do trelelê que deu na inauguração do SBT News, que essa senhora aí, que é uma das manda-chuvas lá, chamou o Xande, deram um palco pro Xande, inclusive, discursar. As coisas não acontecem por acaso. Sabe quem é cunhado dessa senhora? O ministro Fábio Faria. Mas por muito tempo, durante o governo Bolsonaro, eu falava a respeito do Fábio Faria, e aí eu era apedrejada, eu era traidora, eu era isso, eu era aquilo. Mas o Fábio Faria, casualmente, aparece no negócio do esquema do Vorcaro também, gente. Olha só, essa matéria aqui, que foi publicada em fevereiro, na coluna da Andresa Matais, mostra as conversas entre Fábio Faria e Vorcaro, que na época eles falavam sobre o voto do Toffoli em uma causa bilionária no STF. O ex-ministro das Comunicações fazia o papel de ponte entre Vorcaro e o mundo político. Vou repetir, Fábio Faria foi a ponte entre Vorcaro e toda essa gente, inclusive aqui como ela tá falando, ó, ele tentou reaproximar Toffoli e o dono do Master. Funcionou! Parece que funcionou muito bem. Então, o Fábio Faria que aproximou talvez até o Vorcaro do Xande. Entendeu por que essa senhora defende o Xande? Porque tá todo mundo juntinho ali no negócio que a gente chama de sistema. É esse pessoal aqui que faz parte do sistema. Aí quem aparece também para defender o Xande com mais um argumento absurdo? O vampirão Temer. Temer sai em defesa de Moraes e diz que o ministro colabora com a pacificação do país. É o ministro que literalmente está jogando gasolina na fogueira o tempo todo. Cada vez é uma decisão mais absurda que a outra. Nem a mídia tá conseguindo engolir, a velha mídia. É prisão temporária, humanitária e não sei o quê. Aí o Eduardo Bolsonaro fala um negócio nos Estados Unidos, ele toma uma decisão aqui. É uma atrás da outra para botar fogo no parquinho. E para terminar esse assunto aí de Xandes e Masters e fogo no parquinho, eu trouxe essa matéria aqui porque é aqui que entra o porquê muitas pessoas perguntam assim, mas por que a Globo resolveu falar agora? Porque Vorcaro e Xande resolveram meter a mão em coisa de banqueiro. E aí os outros banqueiros não gostam de ter prejuízo. E aí me sai o seu Esteves, da BTG, que também não é nenhuma flor que se cheire. Mas falando, ó, como pode um banco pequeno criar uma bomba de 50 bi no FGC? Essa é a preocupação. Mexeram no bolso dos banqueiros, mexeram no lugar errado, para a nossa sorte. Mas sempre acontece isso em ditaduras. E aí, do Neida vem Gilmar Mendes, num podcast falando sobre cannabis, e mete uma pauta que é ser mega impopular no Brasil. Liberação total e geral das drogas. Ele está dizendo que o STF considera fazer isso. Gilmar diz que o STF está próximo
de discutir a descriminalização geral das drogas. Numa vibe Gustavo Petro lá da Colômbia. Vai legalizar tudo, de fumar, de cheirar, de enfiar em orifício, sei lá o que mais que tem hoje em dia. Em entrevista ao podcast Cannabis Hoje, muito legal o ministro nesse podcast, né? Isso é Brasil, só no Brasil mesmo. O ministro falou sobre o porte da erva da Jamaica para consumo pessoal e mais ações sobre drogas na corte, inclusive defendeu o Libera Geral. Fachin como? Em desespero total, tentando apagar o incêndio que esses dois estão jogando gasolina. Aparece dando uma entrevista no Estadão, falando, juízes também erram. Sério, seu Fachin? Que interessante. E nós vamos responder pelos nossos erros. Fachin sentindo água batendo no popó. Foi o que eu entendi dessa frase. O presidente do STF disse que conversa com ministros, inclusive com o Ovo, que tudo vê, sobre o fim do inquérito das fake news e pretende aprovar um código de ética ainda este ano. Então ele está dizendo aí que talvez o Moraes colabore. Eu acho que isso só aconteceria se acontecer o encerramento desse inquérito após as eleições, porque a ideia de Chandler Clayson é usar o inquérito para fazer exatamente a mesma coisa que ele fez em 2022. Não sei se ele vai conseguir, mas o Fachin tá vendo ali a coisa ficar feia, porque a pauta da eleição será impeachment do STF, para a infelicidade deles. Tomara que a gente consiga fazer uma boa renovação no Senado para tocar essa história adiante. Vamos finalizar o vídeo falando sobre eleições. Saiu aí uma nova rodada de pesquisas com dados muito interessantes, apesar de todas as ressalvas que temos aqui neste canal com relação a pesquisas, mas é a primeira vez que uma mostra o Flávio à frente do Lula no primeiro turno. Então o Flávio tá assim, ó, crescendo cada vez mais. Paraná Pesquisas. Flávio Bolsonaro tem 45,2 contra 44,1 de Lula em eventual segundo turno. No primeiro turno, o presidente lidera. Desculpa, esse aqui aparece à frente no segundo turno, não no primeiro. No primeiro turno, quem lidera é o Sapo Cachaceiro, seguido pelo senador com 37,8%. E aí me sai essa matéria muito esquisita no Metrópolis, falando sobre o risco Michele na estratégia do PT contra Flávio. Vamos tentar entender como pensa a cabecinha petista. A estratégia do PT de só bater para valer em Flávio a partir de abril, porque como eles não têm nada para mostrar, a única coisa que eles farão durante a eleição é ficar assassinando reputação com fatos imaginários, como eles fazem de costume. Pode colocar a Michele Bolsonaro no caminho de Lula nas eleições. Da onde saiu? Do orifício rugoso de algum petista, mas eu gosto de saber como é que eles pensam. A estratégia do PT de só começar a bater em Flávio pode trazer a Michele. Como? Caso o plano dê certo, então o plano deles, fazer um governo decente? Não. Queimar a reputação do adversário inventando fatos que eles tiram da cabeça deles. Então aí eles acham que quando eles começarem a bater no Flávio, ele começa a cair nas pesquisas. Só tem um problema. Na realidade, quando fazem isso, quando fizeram isso com o Bolsonaro, porque quem mais apanhou de mídia e petista foi o Bolsonaro. E quanto mais batiam no Bolsonaro, mais ele crescia. Então, eu acho que essa tem tudo para dar errado, mas enfim. Caso dê certo e o Flávio comecem a cair, o que os petistas pensam? Se a queda for mais brusca do que o esperado, ainda haverá tempo hábil para a direita trocar de candidato até as convenções, daí eles acham que eles vão botar a Michele como candidata a presidente. É só pra gente dar uma risada, né? Eu acho que quando começarem a bater no Flávio vai ser um efeito rebote, ele vai crescer ainda mais. Outro dado interessante é esse aqui, ó. Paraná Pesquisas revela 60,9% dos que votariam em Lula recebem o Bolsa Família. Instituto entrevistou 2.000 eleitores e aí fala sobre a metodologia. Isso daqui é um dado extremamente preocupante, porque o Bolsa Família não é um programa. A embalagem que eles colocam é que é um programa para ajudar as pessoas mais pobres e necessitadas, que realmente tem pessoas que necessitam, mas o que eles fazem é manter as pessoas nesse programa para que elas fiquem reféns e continuem votando na esquerda. Porque quando a direita vence, acontece igual na Argentina. Ó, eles perdem o curral eleitoral. Pobreza na Argentina cai 9,9 pontos em um ano e tem o menor nível desde 2018. O que aconteceu? Tiraram o socialismo. Basta tirar o socialismo do governo
e a economia com mais liberdade começa a florescer, as pessoas começam a ganhar dinheiro e não precisam mais depender de Bolsa Família. Meus amigos, as cidades onde mais da metade da população depende do Bolsa Família. E o pior, eles não querem trabalhar, não querem produzir, porque senão perderão o benefício. Então a gente precisa ver isso com muito carinho de agora em diante, eleger um bom parlamento que se debruce sobre essas questões complexas, porque não é simplesmente cortar o Bolsa Família, é achar uma maneira de que as pessoas no Brasil voltem a ser produtivas para que a gente gere riqueza. Porque o grande problema não é esse negócio que eles falam de desigualdade, reduzir a desigualdade. O que a gente tem que reduzir é a pobreza. Isso sim, super a favor. Reduzir a pobreza, cada vez menos pessoas dependendo do Bolsa Família. Mas eu quero saber a tua opinião. Fala para mim aqui nos comentários. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.